Nessa aula aqui nós vamos falar sobre um bloqueio secundário. Um bloqueio secundário que acaba impactando a maioria dos tímidos, que é o bloqueio e a crença limitante sobre a venda. Vamos lá, você vai ver diretamente como ela está ligada ao bloqueio principal da timidez. Vamos lá na aula. Aqui, eu vou desenhar aqui na lousa aqui. Aqui é o seu bloqueio principal, que é o bloqueio da timidez nesse caso aqui. Tá? Esse bloqueio, basicamente, ele está associado com uma conversa de humilhação, com uma conversa de vergonha, com uma conversa onde você foi caçoado e uma conversa onde você foi ridicularizado. Basicamente, o bloqueio principal da timidez, ele está associado a um ou mais tipos dessas conversas aqui. Pode ter até variações, mas basicamente é isso, tá? E aí a variação a gente vai ter que olhar caso a caso para poder conversar, para poder distinguir o que é, para poder te ajudar a acessar o ponto cego, beleza? Mas no meu caso específico, o meu bloqueio de timidez estava ligado com essa conversa de humilhação, com essa conversa de vergonha e com essa conversa de caçoado. As três em um único evento, quando eu contei para você o meu evento quando eu tive 5 anos de idade. Vocês já sabem qual é. Bom, e aí o que acontece? Automaticamente, eu estou predisposto a criar um bloqueio secundário, que nesse caso aqui específico é o bloqueio da venda. Por quê? A venda tem a ver também com uma história onde o bloqueio principal, onde eu fui humilhado, onde eu fui envergonhado, ele associa rapidamente a um novo subbloqueio, um bloqueio secundário. No meu caso aqui era o bloqueio da venda. Eu vou contar já para você aqui, para você entender, beleza? E ao mesmo tempo foi criado no meu sistema de crença uma crença limitante. Só para trazer um pouco de clareza aqui, o que é o sistema de crença? Nós temos basicamente 2 tipos de crenças, né? Basicamente não, nós temos 2 tipos de crença. As crenças apoiadoras e as crenças limitadoras. As crenças apoiadoras, elas empurram a gente, elas levam a gente para o que a gente quer fazer na nossa vida. Ou seja, elas dão suporte para que a gente caminhe e avance. Já as crenças limitadoras são conversas que paralisam a gente porque essa conversa mental ocorre de uma forma, uma conversa, um monólogo que acontece na nossa mente aqui, onde a gente tem alguma coisa que não é muito legal para a gente. Nesse caso específico aqui, é uma crença limitante de vergonha, onde a conversa que eu tinha especificamente é que vender... Desculpa, não era uma crença de vergonha, era uma crença de enganação, onde vender é igual a enganar as pessoas. Vender é sujo. Vender não é uma coisa legal. Essas eram as conversas que eu tinha na minha mente, porque eu acabei lá atrás, durante a minha adolescência, eu acabei presenciando uma outra conversa, minha própria, que levou a criar esse sistema de crença limitante, tá? Também tinha um evento da minha história. Eu vou contar isso aqui para você que é bem engraçado. Eu devia ter uns 8 anos de idade. E eu lembro que eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito ativo para fazer as coisas, né? E eu queria ganhar dinheiro rápido, né? Então o que eu fiz? Eu peguei e criei uma cartelinha de rifa. Peguei um papelão, que é o que eu tinha na época, né? Meus pais eram o recurso financeiro era bem escasso, era bem humilde. Então eu peguei um papelão, fiz os quadradinhos da rifa, grampeei, coloquei lá exatamente como se faz uma rifa e pedi para o meu irmão mais novo ir vender essa rifa
na vizinhança. E aí ele foi vender essa rifa na vizinhança. E eu lembro que minha mãe falou assim, cadê o seu irmão? Eu falei, o Beto tá aí na rua aí vendendo rifa. A hora que eu falei isso, o bicho pegou. Minha mãe mandou chamar o meu irmão, ele já estava começando a vender, trouxe a rifa com dinheiro. E aí minha mãe pegou e me deu uma bronca. Ela pegou e falou assim, pode devolver o dinheiro para quem comprou. E você, além disso, você vai lá se desculpar, porque você está enganando as pessoas. Essa história criou uma crença limitante e, ao mesmo tempo, criou um bloqueio secundário. Porque esse bloqueio secundário tem a ver com o bloqueio principal, onde eu tinha sido envergonhado e eu sofria também um processo de humilhação. E é bem engraçado, olhando hoje, para você ver como a história, o padrão que a gente tem, que a gente cria, ele se repete e faz com que a gente reforce esse sistema de crenças e de bloqueios e que vai se entrelaçando de tal maneira que a gente fica amarrado, preso, e a gente não consegue nem sair porque a gente não consegue distinguir isso aí. Então, quando eu distingui o meu bloqueio principal, que era da timidez, que eu acessei isso aqui, eu consegui, depois de um tempo, acessar qual era o meu bloqueio secundário, que estava ligado com venda, e minha crença limitante, que era enganar as pessoas. E todos eles estavam ligados ao bloqueio principal. O engraçado é que tudo isso foram criados pela minha mente quando eu era criança. Isso veio se reforçando ao longo da minha vida para que me impedisse de fazer as coisas que eu queria fazer para mim. Então, o que eu queria que vocês olhassem agora? Olha para a crença principal de vocês. Desculpa. Olha para a crença principal de vocês. Distinga a conversa, eu quero que vocês distingam qual a conversa que está paralisando a crença principal. Depois eu quero que vocês coloquem as crenças secundárias. Nesse caso aqui, a crença da venda. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês, ou a maioria de vocês, tem crença de venda. Então, olha, porque tem uma história sua aqui, aonde está conectada com a história da venda. E ao mesmo tempo também tem uma crença limitante que está te impedindo que você venda as coisas. Porque em nenhum momento existe essa conversa que vender é sujo, que vender é feio. Não existe essa conversa. São experiências nossas que nós temos, que nós assumimos que são verdades absolutas. Quando, na verdade, foi um forte impacto emocional que criou um trauma, que criou um bloqueio. E esse bloqueio foi reforçado pelo bloqueio principal, que é o bloqueio da timidez. Eu não quero passar mais vergonhas. Eu não quero mais ser humilhado. Então, ocorre para mim que vender automaticamente é ser humilhado e ser envergonhado. E é por isso que quando você distingue, você começa a limpar toda a sujeira que foi criada por você mesmo aí na sua mente. Beleza? Bora pra ação, vamos fazer exercício que eu quero te ajudar. Até mais!